E aí, gente, Aranha Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Sophie Germain, continuando nossos vídeos sobre os três matemáticos mais ferrados na história, né? O Galois, a Germain e o Niels Abel. Todos que nasceram e mais ou menos morreram na mesma época, né? Ela que morreu de câncer de mama, nesse caso, um pouquinho antes do Galois. Enfim. Então aqui mais aqui é só uma representação. Talvez. Não tem uma foto dela, né? Naquela época era só desenho. Não existia ainda fotografia. Então isso aqui é uma representação escultural, mas não se sinta que é fiel a ela, né? Talvez essa seja mais, como ela era antes. E aqui uma. Como não tem filmes nem documentários sobre ela, assim, de alto nível, então a única coisa que a gente tem dela é essa romantização, né? Essa novela matemática, né? Essa não a biografia, né? Uma romantização da história da Sophie Germain. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem esse livro aí. E eu vou usar vários artigos que estão na descrição e na verdade eles foram bem extensos, demorou bastante para ler e provavelmente ela vai ser mais difícil de fazer bibliografia, porque eu tive que ler mais do que os outros, mais do que o Galois, mais do que o Abel, porque os conteúdos que tinha dela eram realmente mais extensos, né? Então cada um com 50 páginas a mais do que normal. Então, enfim, esse daqui eu estou mostrando porque ele dá um resumo. Então, se você quiser ler para realmente ter um texto para você ler, eu quero só saber o resumo da história dela, é esse daqui, que na verdade é um review desse livro aqui. É um review desse livro por David Pengley, né? Então, esse review aí de 2 páginas sobre o livro. E é bem importante porque dá um resuminho sobre a história dela. Só que todas as coisas que estão escritas aqui estão também escritas nas referências que estão aí embaixo, que a gente vai citar mais pra frente. Então, alguns pontos talvez tenham mudado, mas é legal porque praticamente relacionando a biografia dela em si, tirando a parte matemática, tudo que fala aqui fala também nos outros artigos. Então é legal, porque isso aqui meio que junta o que está falando nos outros artigos que a gente vai citar. Outro que eu vou usar também como referência básica é esse daqui, embora tenha muita pouca coisa. Tenha pouca coisa, né? Que basicamente é uma biografia simples pelo MacTutor, né? Que tem várias biografias de matemáticos, tipo muitas, praticamente todas possíveis e inimagináveis. E dá pra ver que ela nasceu em 1º de abril de 1776 e morreu um ano antes do Galois, até mais velhinha, dia 27 de junho, né? E aqui foi onde ela nasceu, né? Na Rue Saint-Denis, em abril, né? E o seu pai era o Ambrose Froissart Germain, né? Foi um economista, um mercante, né? Um mercador, eu não sei como falar uma palavra mais simples, mas um mercador, um cara bom com vendas, né? Principalmente roupas de seda, esse tipo de coisa. E depois foi diretor do Banco da França, né? O Banco de Paris, né? No caso. Então, ela tinha bastante. Uma família assim, que tinha uma estabilidade, né? Isso é importante na vida dela porque ela não vai se casar. Ela não vai, ela não vai ser dependente de outra pessoa, nenhum homem além da família dela, do pai dela. Então, aí que tem um problema nos artigos das referências, porque tem um específico que fala que ela não tinha nenhuma ajuda financeira de ninguém. O problema é que outros artigos vão dizer que ela teve a ajuda do pai. Então, pela maioria, né? E a outra não cita a fonte. Então, prefiro ficar com os que citam a fonte, que na verdade ela teve a ajuda do pai. Posteriormente, para ela conseguir se financiar, porque ela não tinha um emprego de professora, embora deveria. Ela morre antes de receber a seu honorário,
como fala em português? Eu vou falar bacharelado, seu título honorário de que ela se formou, né? Então, tem isso daí, né? Ela não era considerada profissional em matemática na prática. Embora ela deveria, né? Alguns livros que mudaram a sua vida, né? Especificamente esse, porque eu fui o primeiro aos 13 anos que ela leu a história, uma razonada história da matemática, do Jean Etienne Montucla. E ela leu especificamente, esse aqui vai estar no obituário dela, escrito pelo amigo dela, um cara chamado Libre, que também era matemático conhecido, que correspondia com ela, era um amigo, que no obituário dela escreve sobre isso, sobre como ela, pela primeira vez, se interessou pela matemática aos 13 anos, lendo essa parte desse livro. E tem uma parte que vai falar sobre a morte de Arquimedes, né? Que vai falar que ele morreu quando um soldado romano, não sei o que estava acontecendo, mas basicamente ele falou para ele sair daquele local que onde ele estava estudando, e Arquimedes falou, não vou sair, eu estou estudando, estou me dedicando aqui a geometria, enfim. E aí o soldado romano matou ele por causa disso, né? Porque não obedeceu a ordem dele de parar de estudar para não sei o que estava acontecendo ali, mas enfim. A morte dele foi mais ou menos assim, né? Por se recusar a parar de fazer naquele momento os seus estudos. E isso, o livro vai falar que fascinou a Germaine e tal. Porque alguém morreria por causa disso, né? Era só sair de lá. Depois você continua, né? Seus estudos. Mas nesse caso, ela falou, nossa, por que alguém se importaria tanto com isso? Isso fisgou ela um pouco, né? E nas referências que a gente citou, na biografia dela, né? Vai falar sobre essa questão. Uma citação, né? Do Arquimedes, né? Que ele não ia esquecer de comer e beber. Seu servo teria que lembrar de trazer a sua comida, né? Sua refeição, várias vezes. Nesse caso do Arquimedes, tá? Não da Sophie Germain. E às vezes até forçar ele a satisfazer as suas necessidades humanas, né? Então, nesse sentido, mostra a paixão de Arquimedes por matemática, né? Ele é semelhante a um amigo meu que falou que estava assistindo, qual era o filme? Senhor dos Anéis. E aí mijou nas calças porque não queria sair do filme, não queria pausar. Eu lembro de um cara que me contou que aconteceu isso com ele. Enfim, é uma paixão, né? Ao ponto de ser um idiota, né? Você não vai deixar de comer e beber pra fazer seus estudos, né? Mas mostra a paixão dele. Até a paixão no sentido, como se diz, shakespeariano, né? A paixão que levou ali à morte, né? No caso. Outros livros que influenciaram ela foi Introdução à Análise Infinita, do Infinito, né? Do Euler, que é o maior matemático da história, sem dúvidas, né? O número de livros que ele escreveu é simplesmente absurdo, tá até sendo publicado até hoje, mano, Euler é o maior matemático da história, não tem como comparar. Pô, mas não é Newton, não, Newton é o segundo, primeiro Euler. E são um dos livros dele, né? Um dos livros dele de 1000 páginas, sei lá o que. E foi um dos primeiros livros que ela leu e começou a gostar mais sobre o assunto. Também o Instituto Calculi Integrales, né? Então, sobre cálculo, do Euler, nesse caso. Então, parece que ela começou mesmo os estudos com o Euler. E depois o famoso Princípio Matemática de Newton, né? Também é o livro que eu tô terminando ainda, são 500 páginas, eu tô na página 100 ainda. Eu tô na parte que ele começa a falar de cálculo, né? Mas é basicamente um livro sobre vários assuntos focados em toda a pesquisa de Newton relacionada à física, né? E à mecânica e à gravidade. Não é só as 3 leis básicas da física que demonstra, mas também o seu uso de cálculo. É até estranho porque o cálculo dele é quase geometria pura, né? Porque tudo que ele mostra ali é tudo usando geometria, que era uma prática na época. Então, e é estranho, né, que ele fala filosofia, né? Como se filosofia
na época a filosofia era muito relacionada à matemática, né? Era quase a mesma coisa na prática, né? Era algo dentro da filosofia matemática. Enfim, mas é muito bom esse livro. E ela leu, gostou. Outro também vai ser o Curso Complete, eu acho que é melhor traduzir, né? Relacionado à matemática usada em marinha e artilharia. Então uma coisa mais no estilo engenharia da vida. E aqui também de cálculo integral do Jacques Antoine Joseph Cousin, ou Cousin. Então, livro sobre cálculo. Por enquanto ela não estava estudando, ainda não estava estudando teoria dos números, né? E uma das coisas mais importantes para ela, nos estudos dela, é a teoria dos números, que ela vai focar principalmente no último teorema de Fermat, e depois também ela vai falar muito sobre física aplicada, né? Matemática aplicada na física, com teoria da elasticidade, né? Então esses dois são os dois temas que ela mais foca. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre os problemas delas, como o problema dela, né, da Sophie, com relação a ela ser mulher na época, e das aventuras dela tentar ser uma estudante na universidade. Então é isso, até o próximo vídeo.